Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu trago aqui a resenha de Helter Skelter. Gente, eu nunca tinha lido um livro de true crime na vida. Ou seja, um livro, que vai contar a respeito de um assassinato real que aconteceu, de algum crime, assim, brutal. Nunca tinha acontecido antes. Mas há um ano, o meu marido me desafiou a ler esse livro e, gente, eu finalmente li. Levou 1 ano e 1 semana certinho pra eu terminar, porque foi um livro que eu tive que ler em doses homeopáticas. Ele é um livro extremamente pesado e eu, que não sabia muita coisa sobre o Charles Manson e a família Manson e o que eles tinham feito, foi, assim, chocante. É um daqueles livros que te deixa mal, acaba drenando a sua energia, você fica paranoica, sabe? Você acha que, eu não acredito que esse tipo de coisa acontece, sabe? Eu não acredito que o mundo é tão podre a esse ponto. Quem diria que eu, que nunca li um livro de true crime, começaria justo com o maior best-seller do gênero, que é o Helter Skelter, The True Story of the Manson Murders. Esse é um livro que ele foi principalmente escrito pelo advogado de acusação, o promotor, que é o Vincent Bugliosi. E ele é um livro que ele é muito completo, ele é enorme, ele tem fotos e, gente, ele é dividido em várias partes. Começando com os assassinatos, que era algo assim, gente, que pra mim é surreal. A gente vai ver aqui mais sobre assassinatos que a família Manson acabaram cometendo entre julho e agosto de 1969. E o intuito dessa família era... parecia que eles eram hippies, mas eles não eram hippies. Eles seguiam o que o líder deles dizia, que era o Charles Manson. E segundo o Charles Manson, que era, na verdade, um músico que foi rejeitado, não deu certo, foi um fracasso. Ele dizia que, através das músicas dos Beatles, ele previa determinadas coisas que iam acontecer. As músicas estavam falando com ele, principalmente do White Album. Então, ele fala que principalmente algo conhecido como Helter Skelter ia acontecer. A música Helter Skelter dos Beatles, na verdade, fala sobre um escorregador, um tipo de tobogã que existe na Inglaterra. Só que para ele a música falava sobre uma guerra que iria acontecer entre brancos e pretos, uma guerra racial que estava demorando a acontecer. Então, ele iria começar essa guerra. Gente, a partir desse momento, os seus seguidores, que acreditavam também que ele era uma figura messiânica, que muitos deles acreditavam que ele era Jesus Cristo, outros que ele era uma espécie de demônio, outros que ele era simplesmente aí o novo líder de uma nova geração, de um novo mundo que iria começar, eles acabaram, junto com o Charles Manson, várias vezes, matando diversas pessoas. E isso ganhou repercussão, conhecido como o caso Tate LaBianca. Por quê? Porque a gente tem aqui, 8 pessoas que foram assassinadas, uma que foi assassinada antes disso e depois pessoas que foram aí mortas entre os dias 8 e 10 de agosto de 1969. E essas pessoas eram pessoas ricas, pessoas que tinham, bastante dinheiro, que eram brancas e que eles fizeram tudo e fizeram as cenas do crime parecerem algo que, poderia ter vindo dos Panteras Negras. Então escreveram nas paredes palavras que muitos dos Panteras Negras utilizavam para poder começar essa guerra racial, matando pessoas brancas e querendo culpar pessoas pretas por isso. O que ficou mais famoso aqui foi a morte da atriz em ascensão na época, a Sharon Tate, de 26 anos, que estava grávida de 8 meses e meio do diretor Roman Polanski. E ela e os seus amigos, na sua mansão, foram assassinados brutalmente. E depois a família LaBianca também. E acabaram, com o tempo, descobrindo que quem tinha cometido esses crimes eram pessoas dessa família, que o Charles Manson era quem arquitetava tudo.
Mas vou dizer que este é um livro, como ele tem a visão do promotor, o Vincent Bugliosi, ele logicamente é um livro que tem a sua parcialidade. Ele tá mostrando as coisas a partir do seu ponto de vista. E isso eu entrei na história já sabendo. Então, isso não me incomodou em momento algum, tá? Eu acho muito interessante que o livro, ele é dividido em várias partes. Então, ele começa com os assassinatos, aí a gente vai para as investigações da polícia, aí a gente vai saber um pouco mais da família, como que a polícia chegou até a conclusão de que eles estavam envolvidos nisso, e saber todo o motivo, tudo que o Helter Skelter representava, né, para essas pessoas. A gente vai ver aí os julgamentos, toda a estratégia utilizada no tribunal e o que aconteceu com essas pessoas que foram acusadas e que foram condenadas por esses crimes tão bárbaros. Eu, particularmente, tive muito problema no começo dessa história, porque a gente abre o livro já com os assassinatos. Então, quando eu comecei a ler, eu tinha que ler pouquíssimas páginas por dia, porque eu me sentia totalmente nauseada, enojada, sabe? Porque é muito detalhe, conta realmente o que aconteceu. E é muito difícil pra gente entender que existam coisas assim na vida, que pessoas pratiquem atos tão bárbaros como esses. No começo foi mais difícil pra mim, mas conforme a história foi avançando, principalmente a parte do julgamento, eu achei extremamente interessante. Foi uma parte que realmente eu não conseguia parar de ler, porque esse é um livro que ele fala muito a respeito de retórica e argumentação. Ele é um livro que eu acho que qualquer pessoa que trabalha com comunicação, e principalmente na área ali da lei, que pretende ser um advogado, é um advogado, juiz, qualquer coisa assim, tem que ler esse livro. Pelo seguinte, ele fala muito sobre como o Bugliosi criou todo esse caso, como ele encontrou a motivação, como ele foi reunindo as evidências, como ele foi entrevistando as pessoas, porque aqui além de fotos, a gente tem entrevistas que ele fez, tanto com pessoas da família Manson, como com outras pessoas que conheciam eles, que de alguma forma sabiam do ocorrido, ou que em algum momento, né, fizeram parte dessa família e depois saíram. A gente vai vendo tudo o que aconteceu aqui com o Charles Manson, como ele, desde jovem, sempre estava ali sendo preso por diversos motivos e até mesmo ele pedindo para não sair da prisão porque ele iria cometer crimes hediondos e mesmo assim ninguém dando a mínima, né, colocando ele nas ruas de novo. A gente tem toda uma questão de argumentação também do outro ponto de vista a respeito do que estava acontecendo na época, que era a Guerra do Vietnã. Então, o tanto de pessoas que estavam morrendo sem propósito, e também essa família matando pessoas sem propósito, achando que tinha um propósito maior, que é ridículo, é preconceituoso, é racista. A gente vai ver aqui como o próprio Charles Manson era extremamente racista, machista. Eu acho que foi um livro que me conquistou, principalmente pela questão da parte toda do tribunal, da gente ver como esse advogado foi criando o caso, como ele ia argumentando, como ele tinha que ir mudando a sua estratégia conforme novas evidências apareciam ou conforme coisas que iam saindo no jornal, sabe, de última hora que ninguém sabia, ou que as testemunhas de repente mudavam o que elas tinham para dizer ali. Então, isso é algo muito interessante, porque eu sou uma pessoa que, né, estudou letras e tinha aulas de comunicação, e é muito interessante você ver a questão do meio e da mensagem nos dois casos, tanto no caso, né, da lei e no caso, né, da família e da mensagem que eles queriam passar, o que é bizarro, sabe? Ele é um livro que, lógico, ele é parcial, já que a gente tem o ponto de vista do advogado, que criou, né, toda a questão aí de motivação ser o Helter Skelter, de acordo com o que a família dizia, mesmo o próprio Manson, mas, gente, eu acho que ele é um livro que, olha, é difícil. É muito difícil. Eu ia dar pra ele 5 estrelas, porque eu realmente gostei, por mais difícil que tenha sido a leitura, por ter sido um dos livros mais dolorosos que eu já li. Mas eu não dei 5 estrelas, porque às vezes aqui o autor, ele coloca umas notas de ai, será que o Manson era mesmo Jesus? Ai, será que na verdade ele era o diabo? Será que ele tinha dons sobrenaturais? Porque tal coisa aconteceu. Ai, ele olhou pra mim e meu relógio parou. Essa coisa onírica e mística
não combina pra mim com uma história que é verdadeira, né? E que a gente tá falando de algo criminal, né? Ele é um livro sobre isso, sobre coisas que realmente ocorreram. Então, por isso eu tirei minha estrela, mas eu acho que ele é um livro que, lógico, pra quem gosta de true crime, vai gostar bastante, porque aqui a gente tem um dos julgamentos mais longos da história, sabe? Durou mais de 9 meses. A gente tem diversos desdobramentos. A gente aqui e ali também vai ver o ponto de vista da família e do próprio Manson, sabe? E das mensagens que eles queriam passar, do que eles acreditavam e por aí vai. Mas eu também achei ele muito esclarecedor, no caso, pra mim, que não conhecia quase nada, sabe, dessa história. Então, ele é um livro que eu recomendo com cuidado, porque ele não é um livro pra todo mundo. Você precisa ter estômago forte. Eu fui aos poucos conseguindo ler. No final eu já não conseguia mais parar, sabe? Com a questão do julgamento e tudo mais. Mas realmente o começo dele já é muito impactante, com as mortes, com requintes de tortura, com um monte de coisa terrível que vai acontecendo aqui e que vai fazer você refletir a respeito do mundo, né? E não de uma forma positiva. Então, esse foi um livro que eu acabei gostando bastante, surpreendentemente. Meu primeiro livro de true crime foi um sucesso, eu diria, porque eu realmente gostei e me fez ter vontade de conhecer outras histórias, mesmo que com cautela, porque eu sei que eu amo, por exemplo, ficção de terror, mas na hora de falar de um true crime, que é algo real, aí é mais complicado, né? Lógico, esse é um livro com muitos gatilhos, com coisas horríveis que acontecem. Então, só leia se você se sentir preparado. Eu acho que ele é um livro pesadíssimo para quem quer começar a ler true crime, mas pra mim deu certo porque depois disso, eu comecei a ir atrás, a saber mais, porque eu fiquei curiosa mesmo a respeito desse caso e de tudo que aconteceu. Porque a gente tem essa curiosidade mórbida, faz parte do ser humano, querer saber dessas coisas terríveis. Então eu acabei dando pra Helter Skelter 4 estrelas e meia, e posso dizer que foi um livro que eu gostei demais, apesar dos pesares. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desta resenha. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, qualquer outra coisa, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais. Por favor, curta esse vídeo, porque isso ajuda muito meu trabalho, faz com que esse vídeo e o canal chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo se você já leu True Crime, qual é o seu livro favorito, né, o que você me recomenda. E, por favor, se inscreva no canal Livro em Livro se você ainda não é inscrito. E aproveite para ativar as notificações, ativar o sininho, porque toda sexta-feira e domingo tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.